Neste vídeo falaremos sobre como a vida de Jim Elliot foi, desde a sua infância, uma preparação super meticulosa para a missão que o tornaria uma das figuras mais influentes do século XX. 28. Pois é, com apenas 28 anos, a vida de Jim Elliot terminou de forma trágica no Equador. Mas, como a gente vai ver, esse não foi, de jeito nenhum, o fim da sua história. Na verdade, foi só o começo. E é aqui que a gente encontra o grande paradoxo da história dele. A sua morte, que foi tão prematura, não calou a sua mensagem. Pelo contrário, ela acabou amplificando tudo, moldando a estratégia missionária moderna por mais de 70 anos e inspirando um número incontável de pessoas no mundo todo. Então, vamos tentar entender isso melhor. Como é que uma vida tão curta conseguiu deixar um legado tão imenso, tão duradouro? Como que o sacrifício de uma pessoa se tornou a semente para uma mudança tão profunda? Olha que interessante. As fontes que estudam a vida dele não o descrevem apenas como um mártir. Ele é visto como um catalisador, Alguém cuja vida e morte provocaram uma verdadeira reação em cadeia. Uma transformação que foi muito além das fronteiras. E essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa aqui. A resposta não está só no fim trágico dele, mas principalmente na sua formação. Então vamos voltar lá para o comecinho para entender como esse legado foi construído. O primeiro pilar dessa construção toda começou muito antes dele sequer pensar em missão. Começou dentro de casa. Imagina só, o Jim cresceu num ambiente onde a fé não era só parte da vida, era o centro de tudo. O pai dele era pregador e as histórias de missionários eram um assunto do dia a dia. Isso criou o que as fontes chamam de um clima de aventura cristã. Nesse contexto, ser missionário não era só uma carreira, era visto como o chamado mais alto, o mais nobre de todos. E o resultado dessa imersão total foi impressionante. Com apenas 6 anos de idade, o Jim já tinha uma fé que é descrita como consciente e madura. Algo bem incomum para uma criança, Mas que mostra a força dessa base familiar. E essa preparação, essa intencionalidade não parou por aí não. A educação e a adolescência dele seguiram exatamente a mesma linha. Ele não estava só absorvendo a fé, ele estava ativamente construindo as ferramentas para sua futura missão. No ensino médio, por exemplo, ele já era uma pessoa super multifacetada. Estudou desenho arquitetônico, mas também se destacou em luta livre, fez teatro e, o que foi crucial, era excelente em oratória. Cada uma dessas habilidades, como a gente vai ver, foi útil mais tarde. Quando ele chega na faculdade, essa preparação fica ainda mais clara, mais estratégica. O discurso que ele fez em 45 mostrou o domínio que ele tinha da palavra. A escolha de estudar grego clássico não foi um capricho acadêmico, foi uma ferramenta pensada para traduzir a Bíblia. Cada passo era um tijolinho na construção do seu chamado. E olha, esse foco todo, essa preparação metódica, se estendia para tudo na vida dele, até mesmo para os relacionamentos pessoais. Especialmente o que ele construiu com a Elizabeth Howard, que ele conheceu em 1947. O que é fascinante é que o namoro deles era completamente diferente do que a gente imagina como um romance típico. Não era baseado em conforto, segurança pessoal, A parceria deles era construída sobre uma prioridade que os dois compartilhavam: a missão. O chamado de Deus e o rigor espiritual vinham sempre em primeiro lugar. E para a gente ter uma ideia do nível de comprometimento, o ponto crucial é esse aqui. O foco era tão grande que Elizabeth chegou a condicionar o casamento ao aprendizado dele da língua quichua. Isso mostra uma unidade de propósito que ia muito, mas muito além de um simples romance. Ok, então a gente tem toda essa preparação acadêmica, espiritual, mas faltava alguma coisa, Faltava aquele gatilho prático. E uma única experiência iria transformar toda essa teoria num impulso que não dava mais para parar. E é aí que surge o que as fontes chamam de impulso visceral. É uma ótima definição, Foi aquele momento em que a ideia de missão deixou de ser só um conceito na cabeça dele e se tornou uma necessidade, uma convicção profunda que movia cada parte do seu ser. E essa virada de chave, esse impulso, aconteceu num momento bem específico, durante uma viagem de 6 semanas ao México em 1947. Estar lá, servindo entre povos indígenas isolados, foi a peça final do quebra-cabeça. Foi que solidificou o seu chamado e deu o pontapé inicial na sua jornada prática. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica claro, O legado do Jim Elliot não foi um acaso, não foi um acidente. Foi o resultado de uma construção muito deliberada, passo a passo, durante toda a juventude dele.
o alicerce da família, as ferramentas que ele adquiriu, os relacionamentos com foco e, por fim, a experiência prática que selou seu destino. E toda essa história nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A trajetória do Hélio, apesar de ser única, levanta uma questão universal. De que forma as escolhas que a gente faz nos nossos anos de formação podem definir o impacto que teremos por uma vida inteira? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!